Nesse vídeo, eu vou te mostrar como reconhecer as 5 falácias mais comuns que você encontra nas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou Alessandro Loyola, médico e escritor, e o meu trabalho é fazer com que os homens despertem o potencial da sua energia masculina e parem de viver sendo uma sombra dos homens que eles nasceram para ser. Todo dia eu me deparo com comentários de pessoas que se acham inteligentes, que até pensam que estão pensando, mas que estão, na verdade, utilizando falácias como se estivessem apresentando um argumento sólido. Na maioria das vezes, eu até rio disso. Eu acho divertido, como quem vê uma criança brincando no parque, colocando terra e cocô de cachorro dentro da própria roupa. Em alguns outros casos, quando a coisa é um pouco mais ostensiva, eu simplesmente bloqueio aquela conta ou aquela pessoa, porque aquele cérebro não vale sequer os 30 segundos gastos para ler os comentários daquela pessoa, porque ela certamente já espalhou ou vai espalhar mais comentários falaciosos em outras postagens minhas. Então eu bloqueio em nome da boa prática de gerenciamento do meu tempo. O que acontece é que se você passa 10 minutos nas redes sociais por dia, 10 minutinhos, você já vai encontrar mais erros lógicos do que argumentos sérios e vai encontrar um número ainda maior de pessoas confundindo emoção com raciocínio e opiniões com fatos. Por isso, eu decidi listar para você as 5 falácias mais comuns das redes sociais e como reconhecê-las com exemplos práticos. Eu acredito que isso vai ser bem útil. Vamos lá. Primeira falácia, a falácia da generalização apressada. Essa falácia representa o transtorno obsessivo do brasileiro em pensar apenas em termos absolutos. Se eu gravo um vídeo mostrando um artigo dizendo que doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em homens adultos, logo aparece um comentarista falacioso dizendo: "Não, eu não concordo. Um tio meu morreu atacado por um urso Kodiak no Alasca." O sujeito pega um caso isolado que ele vivenciou e transforma aquilo numa regra universal. Na cabeça dele, eu estou errado em dizer que doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em homens adultos, porque alguns homens adultos de repente morrem fazendo trilha no rio Yukon. Outro exemplo de falácia da generalização apressada. O emocionado que diz: "Eu conheci uma mulher interesseira. Todas as mulheres só ligam para dinheiro mesmo." Se fosse assim, não tinha mulher traindo advogado com mestre de obras. Mulheres gostam de dinheiro e gostam muito, mas vai você achando que só isso vai garantir fidelidade conjugal e mais rápido do que você gostaria, aquela mulher vai colocar um boné de alce na sua cabeça. Pronto, agora você é um alce elegante. Um alce muito bem servido, obrigado. Espero que o café esteja bom. Perfeito, como você. Tem ainda a mulher que diz: "Namorei 2 homens que foram infiéis. Homem nenhum presta." 2 casos pessoais não são estatística populacional. Em todos esses casos que eu mostrei para você aqui, o erro é sempre o mesmo. Amostra pequena, com emoção forte, produzindo uma conclusão exagerada. Um caso individual não é uma regra universal. A experiência pessoal é limitada e ela não representa milhões de pessoas com milhões de perfis, valores e contextos diferentes. A falácia da generalização apressada, ela é confortável porque ela simplifica o mundo. Mas simplificação emocional não é análise racional. Como um homem adulto, você deveria aprender a perguntar: qual é o tamanho da amostra? Isso aqui é um padrão estatístico ou é só um relato isolado? Sem essa disciplina mental, qualquer história vai virar prova e qualquer narrativa viral vai virar fato, mesmo quando não tiver nada de fato ali. Segunda falácia, a falácia do apelo emocional. Se alguma coisa que eu falo machucou alguém, então aquilo está automaticamente errado. Um exemplo: Como você pode defender armas, sabendo que sei lá quantos milhares de pessoas morrem por causa de armas todo ano? A tragédia é usada como escudo emocional para impedir a análise racional de políticas públicas, estatísticas e causalidade real. Eu vou te dar outro exemplo. Só quem passou por isso pode opinar. Ou então: "Você fala isso porque nunca sofreu na pele." novamente, a emoção substitui a evidência e a experiência pessoal vira um critério absoluto de validade. Se só quem já passou por tal coisa pode opinar sobre aquela coisa, nenhum oncologista que nunca teve um câncer maligno poderia opinar sobre o tratamento de um paciente com câncer maligno. E a especialidade de obstetrícia seria proibida para homens. A falácia do apelo à emoção tem como objetivo a desqualificação emocional do interlocutor. Em vez de responder ao conteúdo,
o comentarista apela para a empatia seletiva, como se aquilo fosse um argumento lógico. Fato científico não depende de conforto emocional. E alguns fatos científicos são bem desconfortáveis. Como uma pessoa adulta, a essa altura da vida, você já deveria ter aprendido a lidar com isso. A estrutura da falácia do apelo à emoção é bem simples. Um sentimento intenso leva a uma pressão moral que tem como objetivo o silenciamento do debate, não a busca pela verdade. Essa falácia funciona porque emoções ativam respostas rápidas no cérebro. Indignação, compaixão, medo e culpa são atalhos mentais bem poderosos. Mas emoção não é evidência, comoção não é argumento. Empatia não substitui lógica. Um homem adulto que quer raciocinar com consistência precisa aprender a separar essas duas coisas. Ele tem que separar isso me afeta emocionalmente de isso está logicamente correto. São duas coisas diferentes. Quando a emoção vira ferramenta de manipulação, a busca pela verdade morre. E quem não percebe isso passa a reagir em vez de pensar. Terceira falácia, a falácia do falso dilema. Aqui o sujeito te apresenta só duas opções extremas, tipo: ou você apoia as pautas feministas, ou você é um misógino narcisista do patriarcado opressor. Na verdade, existe uma coisa chamada meio termo. Identifique quando alguém limitar as suas escolhas artificialmente. Responda a ela expandindo: existem mais opções no que você falou aí. Por exemplo, a gente pode equilibrar respeito mútuo sem extremos. Outro exemplo de falácia do falso dilema que eu encontro direto nas redes sociais é alguém sugerindo: ou você aceita as conquistas da mulher moderna, ou você quer voltar para a Idade Média. Esse pseudo-raciocínio reduz uma questão complexa a apenas duas opções extremas. Esse raciocínio ignora nuances, alternativas intermediárias e questionamentos legítimos. Ele apresenta progresso e atraso como as duas únicas opções e descarta a possibilidade de revisões críticas ou ajustes equilibrados sobre o comportamento feminino. A estrutura da falácia do falso dilema é sempre a mesma. Um tema complexo é reduzido artificialmente a apenas duas opções para produzir pressão psicológica. Assim como a falácia do apelo à emoção, a falácia do falso dilema funciona porque ela simplifica o mundo. Mas simplificar demais é distorcer. Na vida real, quase nunca existem apenas dois caminhos possíveis. Você pode até escolher entre um e outro, mas existe uma miríade de opções. Existem gradientes, estratégias híbridas, ajustes, contextos diferentes. Um homem adulto que pensa com rigor identifica imediatamente quando alguém tenta forçá-lo a escolher entre duas caricaturas. Quando alguém tenta te empurrar para um ou isso ou aquilo, a primeira pergunta inteligente que você tem que fazer é o seguinte: quem disse que só existem essas duas opções? É aí que o jogo mental muda. Ou então, é aí que o bloco pode ser aplicado no mesmo instante, sem peso na alma. Gerenciamento do tempo, lembra? Quarta falácia, a falácia ad hominem. Essa é clássica. Em vez de enfrentar o argumento, o comentarista ataca a pessoa que trouxe o argumento. Sem ter capacidade para lidar com a mensagem, ela ataca o mensageiro. Ah, tinha que ser um careca. Eu aposto que você é corno. Ah, mais um moleque ridículo frustrado. Ai, como faz força pra gostar de mulher, gente. Bom, isso não refuta dado algum. Desqualificação baseada na aparência física ou na identidade de alguém e não no conteúdo do que foi dito, isso não invalida instantaneamente o peso das evidências. A estrutura da falácia ad hominem é bem fácil de ser entendida. Quando um argumento apresentado parece impossível de ser refutado, o comentarista passa ao ataque do caráter do mensageiro. Ele começa a atacar o histórico ou a identidade do interlocutor. Porque refutar exige esforço, mas atacar exige apenas impulso. Um homem intelectualmente maduro não entra nesse jogo. Ele separa ideia de pessoa. Quando alguém responde a um argumento com ataque pessoal, você não está lidando mais com um adulto ali do outro lado. Você está lidando com uma criança pirracenta que talvez tenha o tamanho de um adulto, talvez tenha a idade de um adulto, mas logo debaixo daquela pele ali, ela continua sendo uma criança. E argumentar logicamente com uma criança que não sabe que é uma criança e que deseja continuar se comportando como uma criança, isso é um péssimo investimento do seu tempo. Quinta falácia, a falácia do espantalho. Para mim, essa é a falácia mais comum nas redes sociais. Rapaz, isso aparece todo santo dia no meu feed. O sujeito distorce a sua fala para atacar algo que você nunca disse. Por exemplo,
Se eu digo que exercício físico melhora a saúde mental, não vai demorar 5 minutos para alguém aparecer comentando: Ah, tá. Então depressão se resolve só com academia? minha proposta inicial foi distorcida para algo absurdo, facilitando o ataque. O argumento foi simplificado de uma forma caricata, para parecer insensível. Mais um espantalho. Se eu digo que diferenças biológicas influenciam o comportamento e a capacidade de trabalho de homens e mulheres de maneiras diferentes, o gafanhoto descerebrado sai lá do quinto dos infernos e responde: Então você acha que mulher não pode trabalhar? opa! O emocionado acabou de criar um espantalho para ele atacar. Se eu digo que homens e mulheres têm diferenças anatômicas e fisiológicas significativas, lá vem a Karen maluca me acusar. Então você acha as mulheres inferiores? A constatação de diferença virou uma acusação de hierarquia moral. Mais um espantalho. Se eu digo que homens e mulheres têm preferências diferentes para filtrar parceiros para relacionamentos românticos, lá vem o birrento de novo. Ah, então você acha que mulheres só servem para cozinhar? Que absurdo! Mais um espantalho. A estrutura da falácia do espantalho é sempre a mesma. O argumento original é submetido a uma distorção exagerada e o comentarista ataca essa versão distorcida que ele mesmo inventou e acha que isso é uma vitória. A falácia do espantalho é uma técnica comum nas redes sociais porque permite que alguém sinta vencer um debate sem jamais enfrentar o argumento real e central daquela questão. Quem usa o espantalho não responde a uma ideia, ele responde a uma caricatura que ele mesmo criou. Se alguém precisa distorcer a sua fala para te atacar, é um sinal de que a sua posição era mais forte do que a capacidade argumentativa da outra pessoa. Sorria e considere seriamente a possibilidade de bloquear aquele energúmeno. Um homem adulto precisa dominar a lógica básica, não para vencer discussões, mas para não ser manipulado. As falácias prosperam onde há ignorância de método e excesso de tolerância com a burrice. Além disso, as redes sociais premiam o exagero e as narrativas hiperemocionais. Só que ciência trabalha com probabilidade e padrão médio. Confundir exceção com regra gera ruído. No momento em que você começa a discutir esses ruídos com uma pessoa idiota, um fenômeno instantâneo acontece. Agora nós temos 2 idiotas. Um homem que domina a lógica não entra nesse tipo de guerra de comentários. Ele conduz a conversa com raciocínio ou, simplesmente, deixa os tolos falando sozinhos. No mundo atual, saber fazer isso é uma das vantagens competitivas mais valiosas que eu conheço. Um grande abraço, gente boa!